Qual a face que você tinha antes dos seus pais nascerem? Duas palmas batem e fazem um som. Qual o som de uma palma? Esses são os koans mais famosos do Zen e hoje a gente vai estar comentando sobre isso. Eu sou o Monge Daiko, estou aqui todas as semanas com vocês fazendo comentários deste livro da nossa mestra Monja Koen Hiroshi, A Sabedoria da Transformação. Lembrando que não é uma leitura, são comentários que eu faço. E hoje a gente está na página 144 falando sobre koan. Koan quer dizer caso público. Na verdade, eram como se fossem duas pedras. Antigamente, os contratos na China eram feitos assim: você pegava um pedaço de tijolo, quebrava no meio, e quem tivesse as duas partes dos tijolos que se encaixassem perfeitamente, aquilo que significava que havia sido um contrato firmado. E este caso firmado era chamado koan, quer dizer, um acordo que se fazia e que mais tarde, na tradição budista, essa palavra koan quer dizer um enigma, uma pergunta que não tem uma resposta lógica, que é dada para as pessoas meditarem. Então, o Zen budismo, lembra que Bodhidharma leva o budismo da Índia para a China, onde ele sistematiza essa prática de meditação intensiva e passa a ser o primeiro patriarca ancestral do Zen, que quer dizer esses monges que faziam meditação de forma intensiva. Então, o Zen vai se estabelecer a partir desse personagem na China, depois é levado para o Japão, e vários ramos do Zen budismo vão sendo criados e desenvolvidos, até que hoje só existem duas grandes escolas do Zen, tem uma terceira chamada Obaku, que é bem pequena, mas os dois principais ramos é a Sotoshu. Shu quer dizer ordem religiosa, escola, que é a nossa escola Sotozen Shu, e depois a Rinzai Shu, e a diferença básica entre elas é o sistema de meditação. Então, na escola Sotozen, que é a nossa, a ênfase que se dá é numa meditação chamada Shikantaza, quer dizer apenas sentar. É uma meditação sem objeto, onde o foco da atenção é na postura física e no momento presente, mas não tem um mantra, não tem uma visualização, não tem uma indução lógica cognitiva. A ideia é a pessoa sentar consigo mesma, de frente para uma parede, ou seja, não tem estímulo externo, para a mente, a consciência penetrar a própria mente. A mente entender a própria mente de dentro para dentro. Esse é o apenas sentar, que não é um sentar sem fazer nada, mas é uma expansão da consciência através da prática meditativa que a gente chama zazen. Então, o nosso zazen da Sotoshu, a ênfase que se dá é shikantaza, apenas sentar. E a gente parece muito simples, mas chegar nesse apenas é muito difícil, é muito complicado estar apenas sentado. Mas esse é o nosso exercício, e depois essa segunda escola, chamada Rinzai, vai dar uma ênfase no estudo de koans. Koans que são esses enigmas que eu comecei falando, que são perguntas sem uma resposta lógica, onde a pessoa vai sentar em meditação e buscar a resposta dessas perguntas. O koan mais famoso de todos, que é o primeiro caso de um livro chamado Reikigan-roku e Shoyoroku, é o Mu. Mu é uma pergunta que o monge chegou para o monge Joshu na China e falou: o cachorro tem a natureza Buda? E Joshu responde para ele: Mu. E esse é o koan, esse é o caso que as pessoas têm que clarificar o que é mu e apresentar para o professor. Então, nenhum desses koans vai ter uma resposta óbvia, racional, à primeira vista, da maneira que a gente está acostumado a funcionar com os nossos pensamentos, que vão de A até B, de B até C, que 2 mais 2 igual a 4. Mas isso não significa que os koans não tenham uma resposta que faça um sentido. Primeiro, vamos falar do Mu. O cachorro tem a natureza Buda? O que é a natureza Buda para começo de conversa? Nós dizemos que tudo que existe no universo é a natureza Buda em manifestação. É como se tudo fosse feito de ouro. A substância básica, última da realidade é a natureza Buda. Mas cada coisa recebe imprints, marcas diferentes, que a gente vai chamar do quê? De karma, que vão fazer com que isso seja uma parte, um tecido, e isso seja a natureza Buda manifesta em livro, em papel. E isso aqui é natureza Buda manifesta em ser humano. Então a natureza Buda ela é vazia de características próprias, mas ainda assim é alguma coisa que existe. E a pergunta do monge é:
Esta coisa sagrada, a substância da vida, a essência, está manifesta no cachorro. O cachorro que era um bicho sujo, que não é igual hoje, que a gente põe em cima da cama, faz festa de aniversário para cachorro, né? Naquela época não era bem assim. Ele estava perguntando, a sujeira é a natureza Buda? O bicho sujo também é um sagrado manifesto? E o monge responde para ele, Mu, ou seja, vai além das diferenciações. Mu é uma partícula que nega, é uma negação, como se a gente tem matéria e antimatéria. Mu seria esse anti. A gente tem respeito e desrespeito. Esse prefixo des seria o mu. Então, o mu é uma não coisa, é uma anticoisa, é uma descoisa. Ou seja, não tem uma resposta óbvia para a mente cognitiva pensante, racional, mas quando a gente medita e chega em estados de consciência mais profundos, a gente fala, você precisa se tornar este Kuan. E quando você se torna Mu, você incorpora esta não coisa em você é capaz de responder o que é Mu, onde está, como se manifesta, que altura tem, qual a idade, qual o peso de Mu. E os professores que passam pelo treinamento de Koan, e aí vem essa ressalva que é muito importante estudar Koans com professores que passaram por treinamento oficial de Koan. Então não é qualquer pessoa que estudou filosoficamente essas questões, esses enigmas, que são capazes de treinar outras pessoas. Existe uma tradição com várias linhagens, e essas linhagens vão trabalhar de 750 até 1500 koans cada uma. E cada koan tem uma resposta específica que é secreta e que é transmitida de professor a aluno, de geração a geração, dentro desse sistema de estudo sistemático de koan. Então não basta só eu ter interesse nesses enigmas e achar que eu compreendi, se eu não passei pelo processo com um professor autenticado e reconhecido pela ordem a ensinar, e que essa pessoa necessariamente passou pelo estudo de koans, ou seja, sabe do que se trata a resposta e o processo dentro de cada um. E desses koans todos, esse Mu é o mais conhecido, é o principal. Algumas escolas budistas vão trabalhar apenas esse Mu a vida toda, é o koan para a sua vida inteira, porque se você compreender a resposta e for capaz de apresentá-la com clareza ao professor, você compreende toda a essência do Zen. Ou seja, você compreende a si mesmo. Então, quando a gente fala de Koan, de estudo de Koan, a gente não está estudando nada separado nem de mim, nem da minha vida. Mas qual que é a questão principal, esse grande enigma, essa grande interrogação da existência? Quem sou eu? Quem é você? O que estamos fazendo aqui? Estamos perdendo tempo? Qual que é a essência e o significado, o sentido disso tudo? Se é que tem um sentido e se não tem, qual sentido eu dou para isso? Quando a gente pergunta para as pessoas quem é você, 90% vão responder: a minha profissão é essa. Agora, será que você é só isso? Será que a sua essência é apenas as habilidades que você adquiriu depois do nascimento e antes da morte? Ou será que tem alguma coisa em você que transcende nascimento e morte? Outros vão falar que eu sou mãe, eu sou pai, mas será que essa é a essência da vida humana? Então, isso nos leva à conclusão que quando a gente medita, a gente tem que ter uma investigação muito profunda de quem sou eu, do que é nascimento, do que é morte e, afinal, o que estamos fazendo nesse planeta. Será que a gente está aqui só para fazer festa, só para se distrair, ou será que tem um sentido maior? E isso é do que se trata a verdadeira meditação e o verdadeiro koan, a verdadeira questão, o enigma da vida e da morte. Por isso, sempre desconfie de professores de espiritualidade, de budismo, de meditação, que ensinam que meditar é ficar calminho ou ficar de boa ou acessar um estado muito agradável e que dizem coisas que vão agradar a todos, porque a nossa prática não é essa. A nossa prática é penetrar a verdade da vida e do ser, quem você realmente é. Isso engloba a totalidade de um ser humano, não só as partes bonitinhas que agradam a todos, mas aquelas partes escondidas, sombrias, que a gente não quer olhar. Então, quando a gente fala de meditação, é se virar a luz para dentro, essa luz vai iluminar justamente as partes frias e escuras. E é esse o verdadeiro crescimento espiritual, você ser capaz de integrar as suas sombras e as suas dúvidas na completude de quem você é. Isso é muito diferente de ter um discurso bonitinho e falar que a meditação é gostosinha e é algo que agrada a todos. Não é uma prática para todo mundo, é uma prática difícil para pessoas que têm uma pergunta que não cessa.
uma dúvida muito profunda sobre si mesmo, sobre o sentido da vida e da morte e sobre como transcender e lidar com a dor e o sofrimento. Então, o budismo é sobre isso, não é uma prática fácil nem para pessoas fracas. E a meditação verdadeira, ela é muito enérgica e como Dogen Zenji fala, não se assuste com o verdadeiro dragão, com a essência de si mesmo, da vida humana, do DNA do ser humano que pulsa em nós. É um dragão, é uma fera forte que precisa ser conhecida e domada, senão ela doma você. Então, cuidado com professores que ensinam um budismo light e que dizem que falta de virtude, fraqueza e falhas são justificáveis, porque a nossa prática é muito exigente e intensa e um bom mestre, uma boa mestra vai puxar o melhor de você, vai exigir que você dê além do que você é capaz de dar. Esse é um professor que vai te dar uma prática difícil e exigir que você seja um ser humano completo, que você se desenvolva, não que fique numa água morna, que qualquer coisa tá bom do jeito que tá, não tá bom nada. Podemos melhorar incessantemente como treinamento e como professores, como pessoas, como idosos, como mestres, podemos sempre estar num processo de melhora, de evolução. Isso é do que se trata o budismo e a meditação. Não tem fim. Essas perguntas, conforme a gente vai esclarecendo algumas dúvidas, outras vão surgindo e a nossa prática vai se aprofundando. Esse é um caminho bastante exigente, complexo e profundo. Porque não há soluções fáceis para problemas difíceis. Você não compreende a si próprio e o sentido da sua vida e da morte estando numa água morna. É preciso incomodar um pouco, é preciso entrar em contato com aquilo que a gente não quer olhar. Essa é a verdadeira meditação. É muito diferente de vender um estado de tranquilidade, de bem-estar, que seria uma solução fácil para o problema difícil deste grande assunto da existência. Então, não confie em quem diz que a meditação é uma coisa light como um hobby para você se sentir bem. Aqui nós estamos praticando penetrar a verdade de si mesmo, compreender a própria mente, a própria consciência humana, que engloba tanto uma parte divina e sagrada, mas também uma parte sombria, obscura e animal. E quando estamos falando de nos tornarmos pessoas verdadeiras, capazes de mostrar a nossa face original, nós precisamos de fato entrar em contato com aquilo que é verdadeiro e original em nós. E ninguém neste planeta é bonzinho. O ser humano pode ser uma fera, e se você ainda não encontrou essa fera dentro de você, você é uma pessoa muito ingênua ou mentirosa. Então, quando a gente fala de meditação, precisa ter um pouco de coragem para não ter essa hipocrisia de fingir que a gente é bonzinho, que é puro, porque nós não somos, ninguém é. E quando a gente clarifica isso, nós estamos um passo mais próximo de nos tornarmos iluminados no sentido de ter clareza, de ter luz das nossas sombras. Isso é diferente de ser uma pessoa que se faz de boazinha. Então, o estudo desses koans, dessas perguntas difíceis, sem um sentido lógico desse enigma, é o estudo de você mesmo, é de como você compreende o enigma, a dicotomia, o paradoxo que nós somos. E apresenta isso para um professor que já apresentou ao seu professor e é, portanto, habilitado a trabalhar com isso. E geralmente cada koan leva-se no mínimo 6 meses, algumas pessoas passam 7 anos até serem capazes de responder o que é Mu. Qual é a sua face original antes dos seus pais nascerem? Qual o som de uma palma? Não é difícil, mas se você tentar compreender com a mente do ego, você não chega lá. E o que o professor faz? Pega um sininho desse aqui e acabou a reunião. Semana que vem você volta para apresentar uma resposta mais decente. E esse é o processo da prática de koans que se faz. Eu passei 1 ano no Mosteiro Zen Senji, na Holanda, onde a gente só estudava koan, e os zazen, os retiros, as meditações eram todas focadas, cada pessoa individual e secretamente trabalhando no seu koan. Mas 2 vezes por semana a gente tinha
uma entrevista compulsória com o mestre e com o professor, onde deveríamos apresentar a nossa compreensão de cada caso. Esse moceiro, esse professor mestre Tenkei Roshi, era da linhagem de Genpo Roshi, de Maezumi Roshi, onde Koen Roshi, nossa mestra, foi ordenada e começou seus estudos budistas. E Maezumi Roshi sempre gostou de trabalhar com koans, embora ele fosse um monge da Sotoshu, ele também tinha uma linhagem da Rinzai, que trabalhava com koans, e ele misturava os dois estilos, dizendo que Mestre Dogen, o fundador da Sotoshu, na sua obra Shobogenzo, ele comenta extensivamente sobre koans, embora não tenha um estudo sistemático de sentar-se em meditação com essas perguntas. Todo esse assunto aparece em toda a obra do Zen, e é um erro dizer que a Soto Zen ignora completamente os koans. E só para fechar, lembrando que o Zazen, o sentar-se em silêncio para compreender a si mesmo, existe sem koans, mas os koans não existem sem zazen. Então, antes de querer ter respostas mirabolantes para perguntas muito esdrúxulas desses casos chineses, budistas, do budismo clássico, talvez fosse melhor se ater e buscar responder primeiro as perguntas mais simples. Quem é você? O que você está fazendo nessa vida? Está vivendo direito? Está fazendo bem para as pessoas? Está sendo querido, querida, onde quer que você passe? Como andam seus relacionamentos? Você já entendeu o que que é vida, o que que é nascimento, o que que é morte e qual a melhor forma de viver? Ou ainda está perdido, está zumbi, está sem ver a realidade? Porque quando você vê a si mesma, a própria natureza desse verdadeiro dragão que nós somos, você entende muito melhor e é capaz de ver com muito mais nitidez e claridade a vida.